Convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do versículo de número 8. Parte desta leitura já foi feita hoje, mas vamos ler até o versículo de número 20, capítulo de número 2 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo de número 8 até o 20. Lucas, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 8, diz assim: Naquela mesma região havia pastores que estavam no campo à noite tomando conta do rebanho. E um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Mas o anjo lhe disse: Não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E esse será o sinal para vós: achareis o menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele ama. E logo que os anjos se retiraram, indo para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos já até Belém para ver isso que aconteceu e que o Senhor nos revelou. Foram então com toda a pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, contaram a todos o que lhes havia sido dito sobre o menino. E todos os que ouviam os pastores ficavam muito admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, meditando sobre elas no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora falado. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela Tua igreja, obrigado pelo Teu Espírito Santo, que hoje nos reúne aqui como Teu povo, para cantar louvores, para orar e também para ouvir a Tua palavra. Pedimos que o Senhor que nos dirigiu até aqui, nesse momento também se digne de falar a cada mente e cada coração. E tudo isso para a Tua glória, para o bem do Teu povo, e em nome de Jesus. Amém. Você gostaria de ouvir uma boa notícia? Todos nós gostamos, queremos e precisamos ouvir boas notícias. Provérbios diz que uma boa notícia traz saúde até para os ossos. Como é bom quando alguém chega para nós e nos diz: eu tenho uma boa notícia para te dar. Que alegria, o coração sente, a alma se rejubila e, de fato, a saúde até para os nossos ossos, para o nosso corpo. O problema é que nem sempre nós recebemos boas notícias. Há momentos na vida em que nos chegam más notícias. Algumas, uma atrás da outra, como parece ter sido aqui o caso deste homem chamado José, que num espaço curto de tempo
recebe pelo menos 3 más notícias. A primeira é que o imperador César Augusto havia decretado que todos deveriam participar de um censo, se recensearem, cujo objetivo não era outro senão cobrar impostos de todos, de cada um. Ninguém deveria ficar de fora ou escapar. Uma má notícia. A segunda é que ele teria que fazer uma viagem de quilômetros da sua cidade onde residia, Nazaré, até a sua cidade natal, Belém, com a sua esposa, que já estava para dar à luz. Não cabia a José deixá-la em Nazaré nessas condições, até por causa do contexto que envolveu toda a sua gravidez. Ele preferiu levá-la consigo, mas para nós, e não apenas para nós, mas inclusive para todos. Por que Jesus Cristo é a boa notícia de Deus para mim e também para você? Jesus Cristo é a boa notícia de Deus para nós, porque Ele revela, a sua vinda revela, o seu nascimento mostra que Deus não está de mal conosco. Deus não está zangado com a humanidade. Pelo contrário, o céu se importa com a terra, Deus se importa e quer bem os homens, as mulheres, as crianças, as pessoas. E por que é importante nós sabermos disso? Porque nós podemos cultivar e ter uma imagem de um Deus zangado, de um Deus que precisa ter a sua ira aplacada, e que então nós temos que ir até Ele com alguma coisa nas mãos, alguma oferta interessante a Ele, a fim de que Ele, vendo o nosso esforço, vendo a nossa oferta, vendo o nosso sacrifício, possa se tornar então favorável a nós. Mas essa é, na verdade, a lógica da religião. A religião que nos ensina isso, que nós é que temos que ir até Deus em busca de uma salvação. Mas essa não é a notícia do Evangelho. A notícia do Evangelho é o contrário. O Evangelho não diz que somos nós que temos que ir até Deus com uma oferta para que Ele então se torne favorável à nossa vida, mas o Evangelho diz que é Deus que vem até nós porque nos ama, porque nos quer bem, porque deseja nos salvar das nossas angústias, das nossas aflições, dos nossos dilemas, das nossas prisões. O anjo anuncia aos pastores, no versículo de número 11, é que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E essa palavra Senhor que o anjo usa para anunciar a chegada do Messias, a chegada de Jesus, a chegada do Salvador, é a mesma palavra usada para se referir a Deus no Antigo Testamento. Adonai no hebraico, Kyrios no grego do Novo Testamento, ou seja, Jesus nascendo, Jesus vindo a nós, é Deus, o próprio Senhor, vindo à terra
atrás dos homens, atrás das pessoas, atrás de mim, atrás de você. Há muitos exemplos na Bíblia que mostram que não é o homem, o pecador, que foi atrás de Deus, mas Deus que foi atrás do pecador. Quando, por exemplo, Adão come do fruto que não se deveria comer, não foi Adão até Deus, pelo contrário, Adão queria fugir de Deus. Foi Deus quem foi atrás de Adão, lhe perguntando: Adão, onde estás? Onde que você está? Quando Caim matou Abel, não foi Caim que se arrependeu e foi contrito atrás do Senhor, lhe pedindo perdão. Não foi, mas foi o Senhor quem foi até ele para lhe dar oportunidade de arrependimento, lhe perguntando: onde que está o seu irmão? Eu ouço o sangue dele clamando a mim da terra. Quando Pedro nega a Jesus 3 vezes, é Jesus quem vai atrás de Pedro para o restaurar, lhe perguntando também 3 vezes: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, então está bem, para mim é o suficiente. Cuida dos meus cordeirinhos, para mim é o que basta. Então, se hoje, conosco não é diferente, se hoje você, eu, se nós estamos aqui, não é porque nós, devido à nossa piedade, fomos atrás do Senhor, e Ele então abriu os braços para nós e nos acolheu. A Bíblia diz que não há ninguém que busque a Deus, nem sequer um. Se nós estamos aqui hoje, se nós estamos no Evangelho, se nós estamos na presença de Deus, é porque Deus foi atrás de cada um de nós, como um pastor que vai atrás da sua ovelha que se desviou, e então diz, como disse Jesus: alegrai-vos comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Você pode ter nascido no Evangelho, mas você já foi uma ovelha perdida. Você está aqui porque o teu pastor amou você, amou de tal forma que foi atrás de você, foi ao seu encontro, e quando te encontrou machucado, machucada, sujo, suja, não lhe desprezou, mas lhe colocou no colo, nos ombros, e disse: vamos de volta para casa. Ele é o bom pastor, que vai atrás das suas ovelhas, ainda que seja só uma, deixando 99 no aprisco para ir atrás daquela que se perdeu. O nascimento de Jesus, Jesus em si é a boa notícia de Deus para nós, porque Jesus veio para que aqueles que nada são, sejam. A gente pode ler essa história com lentes de romantismo, achando que os pastores estavam ali com as ovelhinhas todas limpinhas. Aí vem um anjinho e vai anunciar o nascimento de Jesus, mas na verdade os pastores nesse tempo não tinham boa fama. Eles eram inclusive desprezados pelos mais religiosos, porque devido à profissão que tinha, às exigências do seu ofício, eles não tinham condições de cumprir com todas as exigências da lei mosaica. Eles
muitas vezes nas suas peregrinações, tinham a fama de confundir aquilo que era de outros com aquilo que era deles, e aí a fama de praticarem pequenos furtos. O testemunho, inclusive, de um pastor de ovelha não era aceito nos tribunais, e talvez nem eles se sentissem dignos. Mas é a esses, e não aqueles que, caso se perguntasse a quem Deus vai revelar o nascimento do seu filho, do Messias, dissesse: ah, claro que sou eu. Mas é àqueles que, caso se perguntasse a quem Deus vai revelar o nascimento do seu filho, do Messias, dissessem: claro que não sou eu. Pois foi a esses que Deus resolveu se revelar. É a esses. E a gente vê isso em outras partes da Bíblia, Deus se revelando não àqueles que batem no peito e dizem sou eu, mas àqueles que sabem quem nada são e se indagam: eu? Por exemplo, quando o Senhor foi libertar o povo de Israel, não usou Moisés enquanto ele batia no peito e dizia sou eu. Quando ele quis libertar o povo com a sua própria força, o máximo que ele conseguiu foi matar um egípcio e depois fugir para o deserto, com medo de Faraó. Mas quando ele chega ao ponto de dizer: quem sou eu para ir a Faraó e libertar o povo? Aí Deus se revela a ele e o usa poderosamente. A quem que Jesus apareceu pela primeira vez ressuscitado e fez desta pessoa a primeira a anunciar a ressurreição dele, não foi a nenhum dos seus 12 apóstolos. Nenhum dos seus 12 apóstolos que dias antes estavam disputando entre si para saber quem era o maior. Não foi. Deus tem uma resistência com o soberbo. Mas Jesus se mostrou pela primeira vez ressuscitado a uma mulher. Maria Madalena, foi ela a primeira proclamadora da ressurreição do Senhor. A quem que Deus resolve revelar o nascimento do Messias, tão esperado, chegou, não foi a Herodes, o rei, no seu palácio, não foi a elite religiosa dos judeus, aos doutores da lei, aos fariseus, aos escribas, aos levitas, não foi. Foi a essa classe desprezada de pastores, porque, como diz Paulo, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e escolheu as fracas para confundir as fortes, ou melhor, as que se julgam fortes. Por isso, se nessa fase da sua vida você está olhando para ela e batendo no peito dizendo: é claro que sou eu, é bem provável que Deus ainda precise trabalhar em você. Mas se você está olhando e dizendo: quem sou eu? Então Deus já está pronto para se revelar e trabalhar por meio de você. Como o Senhor mesmo disse com alegria: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e eruditos e as revelastes aos pequeninos.
o Evangelho é o Evangelho dos fracos, não dos que se acham fortes. É dos doentes, não daqueles que se acham sãos. É dos pequeninos, não para aqueles que se acham sábios e entendidos. E nele, em Jesus, então, nos tornamos fortes e recebemos, então, entendimento que vem do próprio Deus, que não vem de especulação humana, mas vem por meio de revelação, de dádiva, de graça de Deus aos seus pequenos. Então seja uma ovelhinha de Jesus, porque Deus vai revelar muito a você e usar muito a sua vida. E terceiro, Jesus é a boa notícia de Deus para nós, porque mostra que Deus está fazendo, ainda que a gente não esteja vendo. Deus está fazendo. Você sabe que Jesus, ele começou o seu ministério apenas com 30 anos de idade. Até então, ele não fez nenhum milagre. Até então, ele foi um jovem, filho de carpinteiro comum, como qualquer outro. Um judeu que olhasse para o mundo, para a situação do seu povo, nesses primeiros 30 anos de Jesus, e olhar assim, e ver o Império Romano oprimindo, massacrando, ia dizer assim: cadê Deus? Ia dizer: Deus não está fazendo nada. Ia olhar para a situação e ia dizer: Deus simplesmente não se importa, se esqueceu de nós. Mas mal sabiam que o Messias já estava no mundo. Esses pastores mesmos nada saberiam se Deus não lhes tivesse revelado. Não é porque nós não estamos vendo que Deus não está fazendo. Você olha assim para uma situação que te angustia a alma e só vê o problema, a aflição, a tribulação. Pois eu digo para você, não é porque você não está vendo que Deus não esteja fazendo, que Deus não esteja trabalhando, que Deus não esteja agindo. A Bíblia diz que Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Então espera no Senhor, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus trabalha, irmãos. Lembra o que disse Jesus? O meu Pai trabalha até agora e eu também. Agindo Deus, quem impedirá? Na hora certa, Deus age, o nosso coração se enche de alegria e o louvor enche o céu. Então tenha calma, porque Deus ainda há de agir em nosso favor. Por isso, quando você vê um mal prevalecendo, você pode olhar para esse mal e, tendo como base a revelação bíblica, dizer assim: olha, isso daí pode ser o começo ou o meio da história, mas não é o fim, porque o Senhor já nos revelou que a nossa história nesse mundo não vai terminar em lágrimas, mas vai terminar em Deus enxugando dos nossos olhos todas as lágrimas. Isso já nos foi revelado. Eu lembro do caso de um menino que
fez xixi na roupa e se escondeu da mãe com medo de levar uma bronca. E a mãe então começa a procurar por ele e não o acha. E começa a ficar desesperada e grita pelo seu nome, até que o encontra. E quando ela encontra, o que ela faz? Lhe dá uma bronca? Lhe dá uma surra? Não, lhe chama pelo nome, o abraça e lhe dá, sabe o quê? Um banho. Pois foi isso que Deus fez por nós. Ele veio em Cristo Jesus não para nos condenar, mas para nos salvar. E o que a gente faz então com essa excelente notícia? Deus não está irado conosco. Deus nos ama e veio em Cristo não nos condenar, mas nos resgatar. Nós fazemos como os pastores. Contamos esta excelente notícia a outros, ou melhor, a todos, para que a alegria seja de todos e a glória seja de Deus. Que assim seja, irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.